Bom dia, irmãos. A paz. Aos visitantes também, sejam muito bem-vindos. O Senhor fica muito alegre quando Ele recebe essa visita, então saibam que vocês são todos muito bem-vindos. E o Senhor se alegra quando a gente vem aqui e o adora em espírito e em verdade, no primeiro dia da semana, assim como diz a palavra do Senhor. Então hoje é um motivo de muita alegria de podermos estarmos aqui e adorar o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar? Santo, poderoso, soberano e amado Deus, graça te damos, ó Pai, por estarmos aqui no primeiro dia da semana, reunidos aqui, ó Pai, em um só corpo, em adoração a Ti, ó Pai. Só o Senhor, Pai, é digno de toda adoração, toda honra e todo louvor. Te pedimos pela palavra que será trazida, te pedimos, Pai, que ela penetre em nossos corações e te pedimos, ó Pai, que sejamos multiplicadores da Tua palavra, Senhor Deus. Aquilo que aprendemos, que levemos ao mundo, assim como o Senhor nos instruiu, aos quatro cantos do mundo. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos na sua casa, te adorando, e por tudo o que o Senhor tem feito conosco e por nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, hoje nós vamos usar como base o livro de Jó. Livro de Jó. Basicamente será só o livro de Jó. É que o livro de Jó é um pouco extenso, então nós faremos de forma fracionada. Amém? E o tema da... Tem um tema aí? Tem? O tema da pregação é: quando vêm as dificuldades? E nós sabemos que depois que a gente se torna cristão, as dificuldades elas não diminuem. Muitas vezes elas aumentam. Quando a gente estava no mundo, nós tínhamos algumas fugas. Bebida, droga, prostituição. E depois que a gente se arrepende, se batiza, a gente sai um novo ser dali. E os nossos pecados vão lá para o fundo do mar, vão lá para o esquecimento. E nós temos que seguir a palavra de Deus dia e noite. E parece que quando a gente se converte, comigo foi assim, parece que as dificuldades aumentam. E no primeiro momento a gente tem aquela falsa impressão de que agora estou em Cristo, tudo será mais fácil. Mas infelizmente não é assim. Mas nós temos a esperança da salvação e da vida eterna. E aí a gente começa a entender as provações, as dificuldades, e a gente vai entender um dia o motivo por que nós passamos por tudo aquilo. E um dia a gente vai poder dizer, Senhor, valeu a pena, valeu a pena. E nós vamos usar o livro de Jó, que está no Velho Testamento, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não muda. O que muda é a tecnologia, o homem, a vestimenta, só que a palavra de Deus ela não muda. E até hoje, a palavra de Deus ela é tida como a Bíblia é o livro de maior vendagem no mundo, é o livro que mais vende no mundo. E através da Bíblia que as pessoas se transformam, se entregando para Jesus e vivendo o que está na Bíblia. E tudo que está contido na Bíblia, ela só serve para melhorar a vida do homem. Não tem nada aqui que piora a vida do homem. Se seguirmos as palavras de Deus, naturalmente haverá aí uma evolução. Vamos ler aqui então Jó, capítulo 1, de 1 a 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez,
e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. E é interessante nessa passagem que Deus, a Bíblia traz as qualidades de Jó, algumas das qualidades de Jó. Diz que ele era íntegro, e do latim, íntegro quer dizer, da palavra tam, quer dizer completo. Era um homem completo, era um servo completo. Dizia que ele era justo, que ele temia Deus e evitava fazer o mal. Diz ainda que ele fazia holocausto a favor de cada um filho, de cada um dos seus filhos, por supostamente terem pecado e amaldiçoado a Deus. Ele já se precavia que se supostamente algum filho seu pecasse, ele já fazia um holocausto em favor de cada filho. Era o homem mais rico do Oriente. Então, se a gente fizer uma analogia, será que existe hoje na Terra alguém com tantas qualidades, assim como Jó tinha? Difícil, é muito difícil. E mesmo sendo tão fiel a Deus, tão íntegro, Jó passou por dificuldades. E não foram poucas, e não foram pequenas. E aí vem a primeira provação de Jó. A primeira provação de Jó. Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 21. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E continua. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Difícil, né? Eu não tenho filho, né? Mas quem tem filho pode imaginar. Num só dia, Jó, íntegro, irrepreensível, justo, que temia Deus, ele era um homem completo, segundo diz a palavra.
ele perdeu seus 10 filhos. Eu acho que perda maior do que essa não há, a não ser a salvação em Cristo. Então, quem é pai sabe a dor, tenta imaginar a dor de perder, num só dia, seus 10 filhos. E não parou por aí, ele perdeu todos os seus animais, ele perdeu seus servos, seus funcionários, mas ele não perdeu a fé. E no versículo 22, olha a reação de Jó. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. E a história de Jó, ela é muito interessante, porque aqui mostra todas as perdas que um ser humano pode ter, bens materiais, familiares, filhos. E é mesmo assim, ele não culpou Deus de coisa alguma. E traz uma reflexão para a gente todos os dias, as dificuldades que nós passamos. Todos nós temos dificuldade. Talvez ter chego aqui hoje foi uma dificuldade. E qual tem sido a nossa resposta? Jó, ele não culpou Deus por coisa alguma. E isso mostra como nós devemos agir. Só que não parou por aí. Você já achou que estava ruim a vida de Jó? Vamos lá. Segunda aprovação de Jó. Capítulo 2. Jó 2, capítulo 2, Jó 2, versículos de 1 a 10. A segunda aprovação de Jó. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo, sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. E aí é aquilo que a gente fala, hoje está sendo um dia difícil. Jó já tinha perdido em um só dia seus filhos, seus animais, seus servos. E depois Satanás novamente lhe coloca lá uma doença, feridas, da sola dos pés à cabeça, e diz que ele se coçava com cacos de louça. E o feriu ali. E aí vem a sua esposa, a sua mulher, a Bíblia não diz qual era o nome da esposa de Jó, mas fala que foi sua mulher, e fala: amaldiçoa a Deus e morre. É melhor do que esse sofrimento que você está tendo. Você já não tem mais nada, você já perdeu tudo. E aí, lá no final fala: em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. E essa história de Jó ela vai nos mostrando várias situações que serve como aprendizado para a gente, de como se comportavam os nossos antepassados e como a gente deve agir também. Às vezes por motivos tão banais, tão pequenos, dificuldades tão pequenas. Eu creio que são incomparáveis com todas essas que Jó passou. Eu espero que não tenha nenhum irmão que tenha passado as mesmas condições, de ter perdido um filho, de ter perdido os bens materiais, de ter
sofrido com essa doença também, que coçava, eles coçavam com caco de louça, dos pés às cabeças, em volta das cinzas. E às vezes, quando vem as dificuldades, o que nós fazemos? E aí é uma pergunta que está no íntimo de cada um. O que nós fazemos quando vem as dificuldades? E nós, com o diferencial do mundo, nós somos cristãos. A nossa fé está em Cristo Jesus, não está no homem, não está em prédio. E muitas vezes a gente abandona a fé, abandona os irmãos, deixa de congregar, deixa de estar em comunhão, que é mandamento do Senhor, que estejamos todo primeiro dia da semana em comunhão. Não é opcional. Nós temos essa obrigação. E nós assumimos o compromisso como quando nascemos novamente ali, ó, quando fomos batizados. E o nosso compromisso ele não é com homens, ele é com Deus. E quem pensa que é com homem, vai ter que se explicar com Deus. Porque nós assumimos o compromisso com Ele. Não foi com homens aqui. Temos nossas obrigações, nossas funções terrenas. Mas aquele que negligencia a palavra do Senhor vai prestar contas. E nos capítulos seguintes, Jó tem uma mudança de situação. Ele começa a ter algumas mudanças na atitude. Em alguns pontos fala que ele perdeu as esperanças, que ele desanimou, tornou-se objeto de riso, disse que a mão de Deus o feriu e ele se queixava com amargura. Então, no primeiro momento, Jó foi forte. No pior momento, ele foi forte. Ele foi muito forte e sábio. Só que depois, com o passar do tempo, ele começa a se queixar. Só no livro de Jó, ele pergunta por 16 vezes, por quê? Ele faz 16 perguntas, por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? 16 vezes, só no livro de Jó. Jó se queixa por 34 vezes. São 34 queixas no livro de Jó, acerca da sua situação. Então, no primeiro momento, ele foi muito forte. Muito forte. Foi no pior momento dele, quando perdeu até seus filhos. Seus 10 filhos, eram 7 homens e 3 mulheres. Só que depois vem desânimo, amargura, queixa, questionamentos. E isso nos faz entender muita coisa, que muitas vezes nós fazemos também. Pode ser que no primeiro momento sejamos resilientes, fortes. Pode ser que em alguns momentos estejamos que ser fortes para mostrar para o mundo, ou em nossas casas que nós somos fortes. Só que pode chegar um momento de desânimo, de amargura, de questionar Deus por quê. E a resposta de Deus durante todo esse tempo, qual foi a resposta de Deus para Jó? Durante toda a murmuração, os questionamentos, as queixas, qual foi a resposta? O silêncio. Silêncio. E a gente tem que entender que às vezes o silêncio ele é a resposta de Deus. Porque não é no nosso tempo, não é da nossa forma. E é ter a sabedoria de entender que muitas vezes a resposta de Deus vai ser o silêncio. Porque pode ser que Deus fale também e a gente não entenda. Se a gente não estiver no Espírito ali, pode ser que a gente não entenda também. Só que lá no versículo 38, Jó, capítulo 38. Abram suas Bíblias lá em Jó, capítulo 38. Deus vem e responde para Jó em meio a uma tempestade. E Deus responde. E Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó, questionando Jó. Jó, já que você sabe tanto, então responda essas perguntas. E aqui Deus faz um monte de pergunta. Quem é que fez o firmamento, o alicerce da terra? Quem é que faz o sol se pôr e se retirar? Quem é que faz tudo isso? Quem é que fez o firmamento da terra? E Deus começa a questionar Jó. Jó, me responda. Eu estou te perguntando, me responda. E Jó fez um monte de questionamento para Deus. Jó tinha perguntado 16 vezes para Deus, por quê?
Ele se queixou 34 vezes. Aí lá no 38 Deus começa a vir. Então tá bom, vamos sentar aqui e vamos conversar. Você acha que você é sábio? Só que a gente sabe que não dá para discutir com quem detém toda a sabedoria. Não tem como discutir com Deus. E Deus começa. Jó, tá bom. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? E Deus já o é desde sempre. E Jó ele fica sem resposta, porque como é que você vai ter resposta para uma pergunta perfeita, vindo de alguém que sabe de tudo, que é o nosso Senhor? E ali Jó, ele começa a entender que não há. A gente pode até perguntar para Deus muitas coisas, mas não tem como discutir com Deus. Não temos como discutir com Deus. Muitas vezes são dores, são dificuldades, e que a gente não vai entender. Pode ser que lá na frente a gente entenda, mas pode ser que a gente parta também desse mundo sem saber a resposta. Talvez um dia a gente vai poder perguntar para Deus, face a face, Senhor, por quê? Não sabemos. E nossas dificuldades a gente sabe que são passageiras, porque as nossas dificuldades vão se limitar a esse mundo, a essa vida que teremos aqui. Porque quando Jesus voltar e nós formos viver nos céus, nós sabemos que não haverá nem dor, nem choro. Nós sabemos que a vida perfeita, que a nossa pátria é nos céus, não é aqui na terra. E esse texto, ele serve muito, muito. Eu li esse texto inteiro de reflexão e serve também, às vezes, como um tapa na nossa cara. Você acha que você está passando dificuldade? Então vem aqui. Vamos ler na Bíblia lá. A palavra de Deus não muda. Os conselhos do homem aí no mundo mudam. A palavra de Deus não muda. É a mesma, foi ontem, é hoje e vai ser daqui até para sempre. A palavra de Deus não muda. O que muda é a tecnologia, o homem, alguns costumes, mas a palavra de Deus não. E aí, a gente pega essa história de Jó, e às vezes a gente pode estar murmurando, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, por que isso, Senhor? Senhor, por que só comigo? E aí Deus mostra a história de Jó. E tem outras inúmeras histórias na Bíblia que mostram várias histórias do que passaram. E Jó, ele não era um ímpio, não era um mundano. Ele era um homem que, segundo Deus, era irrepreensível, íntegro, completo. E ele passou por tudo isso. E isso não nos dá o direito de achar que a gente não vai passar por dificuldade. Ou que quando as dificuldades vierem, a gente tem a opção simplesmente de reclamar, murmurar, desistir. E isso é em todas as áreas das nossas vidas. Pode ser que amanhã nós não nos reunamos mais nesse prédio. Mas a gente tem a obrigação, o mandamento de nos reunir, primeiro dia da semana, em comunhão, como um só corpo, para adorar o nosso Senhor. Assim como pode ser no seu relacionamento, no meu relacionamento. Vem a dificuldade, eu faço o quê? Eu separo da minha esposa? Não é isso que Deus diz. Porque a palavra fala que Deus odeia o divórcio. Um irmão fala uma palavra que eu não gosto, eu abandono, eu paro de vir, eu abandono a fé. Você não está abandonando o irmão, você está abandonando a Deus. E você vai ser cobrado por isso. Meu carro quebrou, eu não vou para o culto hoje porque meu carro quebrou. Vem de ônibus, vem a pé, vem de Uber. Os cristãos lá antigamente, quando levavam a palavra, eles andavam 2 dias, 3 noites seguidas, sem tecnologia nenhuma, para levar a palavra de Deus. E eu acho que esse livro de Jó ele traz várias reflexões para a gente. E ele nos dá a resposta para a gente parar das palavras do mundo, aí o tal do mimimi. Tá ruim para você? Quebrou sua unha?
Brigou com o namorado? Brigou no trabalho? E as dificuldades não vão parar. Vai ter dia que vai ser uma goleada de dificuldades aí. Jó, num só dia, ele perdeu seus 10 filhos. 7 filhos homens e 3 mulheres. Alguém já imaginou a perda de um filho? Eu não tenho filho, eu não sei, mas eu tenho mãe, né? Eu perdi meu pai, eu sei a dor da perda de um pai. Mas isso é que é incomparável, a dor da perda de um filho, que um pedaço vai junto. Jó perdeu 10 filhos num só dia. Eu bato nesse ponto dos filhos porque os bens materiais a gente recupera. Quais são as suas dificuldades hoje? Quais são as suas dificuldades que te trouxeram aqui? Se vierem as dificuldades, o que vocês vão fazer? Se entregar não é uma opção. Abandonar a fé não é uma opção. Abandonar Deus não é uma opção. Porque ainda na parte que Jó, ele questiona Deus, ele pergunta a Deus, ele se queixa, em nenhum momento ele abandona Deus, a fé, nenhum momento. Então eu acho que está na hora da gente aprender a lidar com as dificuldades, parar de reclamar com as dificuldades, enfrentar as dificuldades, porque a gente vai ter que enfrentar o problema, irmãos. O problema vem, a gente tem que resolver. A gente não pode ficar inerte, parado, sem tomar alguma atitude. Uma ação não tomada é pior do que uma ação mal tomada. A gente tem que se posicionar como marido, como esposa, como cristão, como filho, como pai, como membro. A gente não pode ficar parado. Nós não temos essa opção. Nós não temos. E não devemos ter. Pense bem um pouco nesse texto. Tudo que Jó passou. Tenta comparar a sua vida com o que Jó passou. Eu tenho plena convicção, não vai chegar nem perto do que Jó passou. E em nenhum momento ele abandonou a Deus. A sua esposa falou, Jó, amaldiçoa a Deus e morra. Jó repreendeu. Esposa. Vamos pensar um pouco mais nas nossas dificuldades diárias. Está difícil para vocês, irmãos? Está difícil. As dificuldades do dia a dia são terríveis. E tem dia que não é só uma, não. Tem dia que a goleada é de 7-1. Só que a gente tem que encarar e seguir. Desistir não é uma opção. Abandonar Deus não é uma opção. Deixar de congregar não é uma opção. Deixar de adorar Deus não é uma opção. Jó, ele perdeu tudo, ele só não perdeu a fé dele em Deus. Perdeu o filho, bens materiais, todos os seus animais. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Deus permite que passemos por provações. Vamos agora ler Jó 42, capítulo 42, de 10 a 17. Depois eu peço para os irmãos que leiam todo o livro de Jó em casa, porque vai ter o diálogo com seus amigos, vem 3 dos seus amigos eram muito ortodoxos, levando Jó a vários tipos de reflexões, só que devido ao nosso tempo aqui eu não consigo entrar em cada diálogo, cada prólogo que houve com seus amigos. Vamos lá, Jó capítulo 42, de 10 a 7. Deus tornou Jó próspero novamente. Vamos lá. Depois que Jó orou para os seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Hapuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso,
Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Lembra do silêncio de Deus lá no começo? Deus restituiu tudo em dobro. Deus lhe deu novamente 10 filhos. E ainda o abençoou que ele viveu ainda mais 140 anos e viu a tua 4ª geração. Irmãos, aqui estão as respostas de Deus. E não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito. Mas Deus, ele responde. Jó foi fiel até o final. Ele perguntou, ele questionou, ele se queixou, mas nunca ele abandonou a sua fé. E o nosso Senhor tem o poder para restituir tudo e muito mais. Mas estejamos cientes que a palavra de Deus nos diz que nós passaremos por dificuldade. E o cristão, ele cresce, ele amadurece no deserto. Tá? O deserto vem que é para nos provar, para saber se nós vamos negar a Deus ou se vamos nos manter fiéis até o nosso fim. Até que haja a nossa restituição. Tá? Nem mesmo o mais íntegro perante Deus escapa. Deus responde no tempo dele e pode dar muito mais do que retirou. O nosso inimigo, Satanás, ele tem poder. Só que o nosso Senhor, ele tem todo o poder. O inimigo tem. Aqui está falando que tem. Ele tocou Jó, ele retirou tudo que Jó tinha. Só que o nosso Deus é soberano. Ele tem todo o poder e pode todas as coisas. Tá? Vamos enfrentar nossas dificuldades diárias, nos apegar somente a Deus e esperar a resposta nele, ao tempo dele e da forma dele. Tá? Vamos manter a nossa fé. Deus seja louvado. Deus abençoe a sua igreja. Vamos orar? Amém? Bondoso Deus, altíssimo, soberano, maravilhoso, todo-poderoso Senhor, graça te damos, ó Pai, por esse momento aqui de aprendizado da Tua Palavra, que essas palavras permeiem nossos corações, ó Pai, que possamos aprender e sermos mais gratos a Ti, ó Pai, por cada dificuldade, Pai, porque cada dificuldade é para nos fortalecer, ó Pai, e nós sabemos que o Senhor pode, Pai, nos restituir em dobro tudo aquilo que nos tira, ó Pai. Que não percamos a nossa fé, que não deixemos de nos reunir como irmãos, como um só corpo, ó Pai. E venha a dificuldade que vier, possamos até perder tudo, Pai, menos a fé e a esperança em Ti e no Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada dificuldade. Obrigado por estarmos aqui, ó Pai. E obrigado por essa palavra que nos encoraja e nos renova. Em nome de Jesus que oramos. Amém.